Shalom, que a paz do Eterno seja com todos, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós iremos falar sobre o verdadeiro lugar, o verdadeiro santuário do Eterno, né? Já agradeço àqueles que compartilharam o meu vídeo, aqueles que se inscreveram no canal, viu? Que o Eterno nos abençoe ricamente. Vamos fazer como a gente faz de costume, vamos fazer nossas orações, né? O Shema Israel, antes da gente começar o nosso vídeo. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Echad, Wa'eta, Et Shema Eloah, Afkal, Lebabak, Afkal, Nafshak, Afkal, Meldak, Ayo, Adebarim, Aele, Esha, Anonki, Ansabak, Ayon, Alebabak, Ushanintima, Lebanek, Udabertabima, Avshivtak, Babetek, Avliktak, Baderek, Bashkaba, Kiov Kilmak, Ukashatimal, Taliedek, Wayo Altar Tafot, Benenek, Ukatema, Mezuzot, Bet Washarek. Ouve Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é único. Amarás o Eterno de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E serão essas palavras que hoje ordeno no seu coração, e serás seus filhos diligentemente, andando pelo caminho ao deitar-te, a levantar-te, e serão como sinal na sua mão, e como memorial sobre sua testa, e como mezuzá nas portas e no umbrais dos portões de sua casa. Bom, que o Eterno seja abençoado na vida de vocês. Então vamos começar, né? Vamos falar sobre o santuário. Eu tenho aqui em minhas mãos um estudo que fala sobre o santuário, um estudo israelita samaritano, que fala sobre o santuário, a origem de tudo. Então vamos lá. A gente vai falar agora sobre a origem do israelita samaritano, né? Um pouco sobre o samaritano para a gente entrar na questão do santuário. A origem do samaritano foi por volta do ano 1000, né? Antes da conjunção. Os israelitas viviam nas terras altas situadas ao oeste do rio Yardan, né? O rio Jordão, assim como numa área situada um pouco a leste do rio, no atual território da Jordânia. Segundo o livro sagrado, os israelitas dividiam-se em 12 tribos, que alimentavam rivalidade mais ou menos, como vou dizer, intensa umas com as outras, né? Mas o fator primordial da separação se estabelece na condição em que o rei Seleucida se apodera do templo em Jerusalém, né? O templo dos judeus, né? E introduz idolatrias e práticas consideradas pagãs, proibindo a Torá, né, o Pentateuco, e a circuncisão. Então ele chegou lá, proibiu tudo, não podia fazer mais nada, aquela coisa, se não fosse pela ordem dele, né? Assim as tribos do norte associaram-se com os Seleucidas, a fim de quê? A fim de destruir a quem consideravam seus inimigos, como na tribo de Judá ao sul, né? Que eles chegavam, queriam fazer tudo lá à força, queriam, enfim, houve uma confusão muito grande. Ainda de acordo com a Bíblia, essas tribos teriam sido unificadas em cerca do ano 1000, né, antes da conjunção, pelo rei Saul, que foi sucedido pelo rei Davi. Essa foi, por sua vez, sucedida pelo seu filho Salomão. Depois da morte de Salomão, em cerca de 930, antes da conjunção, 10 tribos do norte separaram-se e formaram o reino de Israel, e também conhecido como o reino de Samaria, devido ao nome da cidade, que se tornou a sua capital no século IX, antes da conjunção. Este reino tornou-se vizinho, por vezes rival do reino do sul, o reino de Judá. Entendeu? Então essa é a origem do samaritano. Se alguém te contou alguma coisa ao contrário disso, é mentira. Os samaritanos, eles eram um povo misto, eram um povo idólatra. Não. Os israelitas samaritanos não eram e nunca foram um povo idólatra. Eu estou aqui pegando aqui um arquivo para vocês, olha só, quem são, né? Quem são os israelitas samaritanos? Primeiro eu falei da origem, agora eu falei quem são eles.
Os israelitas samaritanos são um pequeno povo, grupo étnico, que está crescendo, não honra ao Eterno, né? Os Kadosh Baruch Hu, originário da Samaria, né? Como já falei, a Samaria é o nome histórico e bíblico de uma região montanhosa do Oriente Médio, né? Constituída pelo antigo reino de Israel, situado em torno da sua antiga capital, Samaria. Então eles são um povo que vive em Samaria, naquela região ali da montanha, do Monte Gerezim. Ele é rival do vizinho Reino do Sul, que é o Reino de Judá. Atualmente eles habitam no distrito de Holon, em Tel Aviv, e Nablus também, na Cisjordânia, situada em Israel, na Palestina. Agora, a religião dos samaritanos baseia-se no Pentateuco, ou seja, na Torá, tal como os judeus também. Contudo, ao contrário deste, o samaritano rejeita a importância histórica de Jerusalém. Por quê? Vários fatores aconteceram ali para que possamos rejeitar o histórico de Jerusalém. Né? Depois do tempo vocês vão saber por quê. Mas por enquanto vamos falar sobre, olha, os samaritanos. O que aconteceu? Os samaritanos eles não possuem rabinos, não aceitam o Talmud dos judeus e nem consideram o Taná como um livro sagrado. Temos nossos porquê. Os israelitas samaritanos são descendentes do rei do norte, do Israel. Eles não são judeus, são israelitas, filhos de Jacó, entendeu? Os judeus eles são descendentes do reinado dos israelitas de Judá, do reino do sul da Judéia. Ambos são de descendência israelita, os dois são descendentes israelitas, tanto os samaritanos, né, como os judeus são filhos de Jacó, né, Jacob, ou Aquiob. Os israelitas samaritanos têm muito em comum com o povo judeu, mas muitas crenças têm as suas diferenças. Né? Você vê que nem toda crença são igual, mas que pertencem ao mesmo povo. Um exemplo é que um israelita samaritano ele deve seguir somente a Torá, ou ele será expulso da comunidade. Já pegar outra coisa sem a Torá não é aceito. Né? Eu acredito na Torá, mas acredito também em outras coisas. Não, ou é na Torá ou então não tem conversa, entendeu? Os israelitas samaritanos eles se chamam Shomerim, entendeu? Shomerim, que quer dizer, é uma palavra hebraica para observadores ou guardiões, né? Guardiões da Torá. Samaritano, o termo samaritano é usado pela maioria das pessoas, onde denota os habitantes de Samaria, né? Os habitantes são um termo derivado da palavra assíria, Samerina, né? Samerina, que é samaritano, né? Questão da cidade. Isso corresponde à palavra hebraica Shomerion, né? Shomerion, entendeu? Que também é conhecido como Shomron, é uma área em Israel. Os israelitas samaritanos são descendentes do antigo reino, né? Do antigo reino de Israel. Eles são observadores da lei sagrada, entendeu? Como eu já falei, chama Shomerim. A palavra hebraica observadores é Shomerim, observador da lei, a lei sagrada. E somos chamados observadores por quê? Porque nós temos a nossa base única e fidedigna é somente a Torá. Nós observamos somente a Torá. Então os israelitas samaritanos são descendentes do reino de Israel, reino do norte de Israel, tornando-se a mais antiga e melhor povo, né? A religião, uma área específica do Monte Gerezim, do Reino do Norte. Então a maioria dos samaritanos são descendentes das tribos de José, Efraim e Manassés. Duas casas, as casas Danfim e a casa Manrif, né? Representa a tribo de Efraim, né? E entre os samaritanos. Do Manassés, da tribo de Manassés, apenas uma família, ou uma tribo chamada Manrif, uma pequena família antecipados devido à tribo de Tamar, filho de Arão, o sumo sacerdote, irmão de Moshe, que a paz seja com ele. Também permanece entre os samaritanos. Os samaritanos, eles podem ser reconhecidos por suas vestimentas vermelhas, ou por isso aqui, né? O ouro colorido e branco, que identificando também com o chefe de uma família, os anciões, eles usam, tem um desse aqui, é vermelho, mas todo dourado, tem deles que usam um turbante branco, e em cima vermelho, né? Tem deles que é todo branco. Então, os líderes, eles usam turbantes brancos ou vermelhos, que nem esse aqui. É chamado de fez. Fez, porque os judeus usam kippah e nós usamos o fez. Né? Os líderes usam o vermelho para a cabeça da família. Os jovens sacerdotes
eles podem usar o chamado de bereia, de cor escura. Estou lendo aqui, né? De cor escura, para minha pesquinha, né? Se eu tenho que pescar, senão eu vacilo aqui. Os jovens sacerdotes podem usar uma cor de bereia, uma cor escura. Os samaritanos hoje, meus irmãos, eles são os remanescentes das 10 tribos, né? Das 10 tribos de Israel, que ainda carregam a bandeira dos antigos santuários de Israel, né? Recentemente, os testes de DNA provaram que o DNA dos israelitas samaritanos, junto com o DNA judaico, são o mesmo. Por quê? Porque eu sou descendente de um só povo, de um só homem, né? De uma só família. Quanto à família escrita de ascendência samaritana, remota além da entrada da terra de Canaã, no livro de Deuteronômio, no capítulo 26, versículo 62, ele ilustra o tamanho de Israel. O que ele diz? É o seguinte, ó: sereis pouco em número. Ou seja, até diz, você vai ser uma grande... você, de ti farei uma grande nação. Fará uma grande nação. Por quê? Porque todos nós fomos espalhados pelo mundo. Fomos espalhados pelo próprio Eterno. O Eterno espalhou todo mundo pelo mundo aí e tal, para poder as pessoas conhecerem a Torá. Que nem hoje eu conheço, que nem você agora conhece, muitos estão conhecendo. Se não fosse assim, ninguém saberia o que era a Torá, né? Porque o sistema não ia deixar, né? E daqui que você fosse também para Israel para saber lá também, a passagem também é aquele absurdo, né? Então é o seguinte, os samaritanos ele vive em 2 locais em Israel hoje. Um em Kiryat Luza, uma comunidade do Monte Gerizim, né? Localizado perto da cidade de Nablus, antiga Shechem, né? Na Cisjordânia, Israel, e Neve Marqui, em Olom, perto de Tel Aviv, Israel. Os samaritanos eles viviam há uns 100 anos, olha só, 100 anos, principalmente em um quarto de Nablus, chamado pelos samaritanos de Shaken, né? Shaken. Uma palavra árabe que significa ombro, Shaken, ombro, ou seja, o ombro do Monte Gerizim, né? Então, esse é a história do samaritano. Agora vamos saber qual é a diferença, meu irmão, que existe entre o samaritano e os judeus. Qual é a diferença entre nós, israelitas samaritanos, e os yahudins? Primeiro eu vou falar sobre o que os israelitas samaritanos fazem. Vou ler aqui uma lista para você ficar por dentro. Olha só, os israelitas samaritanos. Primeiro, remanescente do reino do norte de Israel, como já falei. Segundo, é pequeno número, mas só que está crescendo, né? Antigamente era abaixo de 700 almas, hoje está muito maior ainda do que 700, né? É um nível de crença religiosa, nós temos um nível de crença religiosa. 4. Apenas morar na terra de Israel, esse é o nosso ideal. Linhagem patrilinear, filho do pai, ou seja, nós não temos, você é descendente da mãe, não, é do pai, é paternal, assim como a Torá diz, é paternal. O Monte Gerizim é o centro de nossa adoração, né? As orações feitas de frente para o Monte Gerizim, a gente faz a nossa oração cabeça virada assim, por isso que eu faço assim, em frente ao Monte Gerizim, em direção para Israel. A Torá é a única regra sagrada da nossa vida, a nossa única escritura. O samaritano tem a sua própria Torá, quer dizer que tem 2 Torá, calma, vou já explicar depois já, certo? 10. A Torá é principalmente no antigo roteiro hebraico, né? Antigo, da linguagem bem antiga mesmo. A Torá mais antiga dos israelitas samaritanos tem 3.660 anos. É a mais antiga do mundo. A nossa autoridade é o levita, nós não temos rabinos, não temos outra coisa, não. É levita, é o sumo sacerdote. Nós temos a lista completa do sumo sacerdote de Pinhas, temos a lista completa deles, de cada um. A Torá, ela não é complementada, ela não é acrescentada, ela está do jeito que foi deixado no seu original, no aramaico bem antigo, hebraico antigo. Os 10 mandamentos também são completos, já dos nossos irmãos eles não são completos, né? Apesar de parecer, mas não são completos. A Escritura ordena a construção de um altar no Monte Gerizim, no monte que ele escolheu. Em outras escrituras diz que o monte que vai escolher, mas no original é um monte que ele escolheu. Nós estamos esperando quem? Estamos esperando sim alguém, mas em alguém, o Tareb. É o nome dele? Não, é a referência. Tareb significa o retorno, né? O legislador. Então, ele é um profeta dos filhos de José ou de Levi. Ele virá dessas tribos, da casa sacerdotal. Ele virá fazer a diferença, que é onde depois a gente vai falar sobre este assunto. Nós fazemos a contagem do calendário usando a lua e o sol. Ou seja, nosso calendário é lunisolar. Então, o sacerdote
vai à montanha, faz a contagem do tempo e ele sabe o período de cada festividade e do calendário. Nós fazemos os nossos pães sem fermento, nós não compramos ele já feito. Isso eu estou falando da Páscoa. Mas nós comemos pão normal, né? Mas na Páscoa, nós que fazemos nosso próprio pão, né? De Mazá, nós fazemos. Fazemos sacrifício na Páscoa. Aqui no Brasil não, mas lá em Israel, lá no Monte Gerizim, os israelitas samaritanos, eles fazem sim o sacrifício da Páscoa uma vez por ano, assim como manda a Torá. Ah, mas não precisa do santuário? Mas não sei se você lembra que antes de existir o santuário, o povo comemorar a Páscoa. Então isso ficou como memorial. Então não precisava do tabernáculo. Então vocês fazem, né, em homenagem ao Eterno a todos os anos. Inclusive está chegando a nossa Páscoa. Eita, beleza. Não comemoramos o Purim e o Hanukkah porque não está na Torá e não é uma festa que a gente se alegre. A contagem do Omer começa o dia depois da Pessa. Um dia depois do Pessa. Vamos parando aí. Não comemos ou bebemos quando estamos em jejum. Em Yom Kippur a gente não come e a gente não bebe nesse dia o jejum de um dia para o outro, de um pôr do sol para o outro. Não acendemos vela no Shabat porque não é necessário. Mas, irmão, se tiver sexta-feira à noite e faltar energia, aí é uma exceção, né? Pelo amor de Deus, você vai ficar no escuro. A Torá proíbe que você fique no escuro porque vai que você tropeça em alguma coisa, você precisa fazer uma leitura ou ajudar alguém, não vai estar no escuro, né? Então, mas acender vela no Shabat, estou falando na hora dos cultos, não é necessário. Os samaritanos não fazem relações sexuais no Shabat, por quê? Porque não tem necessidade nenhuma, porque você vai estar impuro e não vai poder tocar nem fazer as rezas, né? Então, não fazem. Não cobrimos a cabeça o tempo todo, que não os judeus ortodoxos, né? Só quando for fazer as rezas, aquela coisa toda, ou fazer uma leitura da Torá ou passar um estudo, né? Não usamos o tefilim. O que é tefilim? Aquela faixa assim na cabeça, tem uma coisinha aqui e aqui na mão. Nós não usamos aquilo ali, quem usa isso ali são nossos irmãos judeus. Ok? Então esses são os israelitas samaritanos. Vamos agora saber os israelitas judeus. O que nossos irmãos judeus têm de diferente? Primeiro, seguidores do rei do sul da Judéia, né? Milhões em números, tem várias ramificações, inclusive por causa deles hoje existe o messianismo agoniado aí. Muitos níveis de crenças religiosas, messiânico, caraíta, ascanazi, aí vai. Vivem ao redor do mundo, a linhagem dele é maternal, né? Eles acreditam que seja por parte da mãe, não por parte do pai. Já é contado que a Torá diz. Jerusalém é o centro do culto deles, eles ficam lá na oração daquele muro lá. A Torá e o Antigo Testamento é a Sagrada Escritura dele, ou seja, a Torá e o Taná, né? Ou seja, os livros dos profetas. O povo judeu tem a sua própria Torá, a versão de Esdra, depois vou falar sobre ele. A Torá usa o hebraico quadrado babilônico, roteiro, ou seja, eles usam os caracteres babilônicos, não usam os originais, eles abandonaram os originais, né, como foi colocado pelo profeta. A autoridade dele é o rabinato, né? Eles têm a lista incompleta do sumo sacerdote de Pinhas, eles não têm. A Torá é complementada, ou seja, tem um acréscimo de algumas coisas, tiraram algumas coisas, botaram outras, né, para a versão deles. Eles têm 9 mandamentos, o 10º mandamento deles é dividido em 2. Né? Depois eu vou explicar. A escritura tem, na escritura dele tem construção do Monte Ebal, sem grafo invocado. Como é que é o Monte Ebal? Se é o Monte da Maldição, e é para ser o Monte Heresia, o Monte da Bênção. Você vê como eles são assim, né? Um pouco tortinho. A escritura judaica tem registrado o monte que eu vou escolher, como se fosse para o futuro, da entender se fosse Jerusalém, mas na original sabemos que é o monte que ele escolheu. O Messias dele virá da tribo de Judá, então eles acham que o Messias dele virá da tribo de judeus, né? Seria um descendente de Davi, né? Mas nós sabemos que a descendência de Davi não existe mais. O cálculo do calendário dele usa apenas a lua, eles usam só um só calendário, então o negócio está complicado. Eles compram pão sem fermento, eles não fazem, que a gente faz como manda a Torá, eles compram pão já preparado para a Páscoa, o que já é errado. Não tem o sacrifício do pêssego, eles não fazem o sacrifício do pêssego, não fazem. O calendário deles, eles celebram Purim e a Hanukkah, né? Depois a gente vai falar sobre essa festa Purim e Hanukkah, que é uma tristeza. A contagem do mês dele começa após o Shabat, após a Páscoa.
viu? Entendeu? Não comem quando estão em jejum. Judeus têm relações sexuais no sábado, aí, ao contrário da gente, não precisa, eles já fazem. Acendem vela no Shabbat, o que é desnecessário. Usam a cabeça tampada na maior parte do tempo, ortodoxo, né? É um modo deles se santificarem, não tem nada contra isso. Usam tefilim, os ortodoxos usam tefilim. Então essa é a diferença entre nós e nossos irmãos Yehudim, certo? Vamos às vestes sagradas do samaritano, turbante. O mandamento dado ao sacerdote em geral e ao sumo sacerdote em particular era usar o turbante sobre as suas cabeças. É um dos costumes mais antigos entre o povo de Israel. É uma das vestes que o sumo sacerdote foi obrigado a realizar quando chegou no tabernáculo. Isso está onde, irmão? Está lá em Êxodo 28, verso 4. Vai lá, dê a lidinha lá e você vai encontrar. Partes da roupa permaneceram no templo. Aliás, partes da roupa permaneceram no tabernáculo, no Michigan, né, que estava escondido em caverna desconhecida no Monte Gerezim, né, que o Eterno colocou lá, com o peitoral e suas partes, o urinho também estão lá escondidinho, para um dia que o grande profeta vier, ele mostrar tudo lá. O urim também, urim significa luzes, o tamim significa complementação. Então, as luzes complementam, né, ou seja, essa consagração. Ou o casaco do efode, alguns deles foram transferidos da geração em geração entre o sumo sacerdote até o presente momento. Só que com um hobby também, um casaco especial e capô, né? As roupas usadas pelo primeiro sumo sacerdote, vestes sagradas de Arão, elas foram herdadas pelo sumo sacerdote, né? E oficiadas por eventos especiais como o sacrifício da Páscoa, a peregrinação, até o século XVII. Em seguida, depois não se sabe mais, parece que foi perdido, se não me engano, perderam, não se sabe mais o que aconteceu com essa roupa. A parte mais proeminente do vestido era o turbante, distinguia o sacerdote do resto do povo. Então o turbante mostrava que ele era a autoridade, aquela coisa toda. É composto do quê? É composto de meio chapéu largo, que mede a cabeça do que usava, né? Na metade externa do chapéu há uma faixa de veludo vermelho com um fio grosso, chamado shoshin. Peça uma palavra japonesa, shoshin. Shoshin. Shoshin árabe, na verdade é uma palavra árabe, certo? Que chega esse chapéu chega até a borda, né? Com um fio grosso chamado, né, como eu falei, Shoshin. O chapéu e a faixa eles estão envoltos, né, em um longo pano da seda enrolado em volta deles, rodada após rodada. Eles estão assim, aquela... Aí bota aqui que eu acho tão invocado, aquilo ali que eu não sei como é que segura, né, por muito tempo, né, aqui vai cair com vento. Vai, vamos, vamos lá. Nos dias da semana o tecido é vermelho escuro, um turbante coberto com tecido de seda vermelha é usado pelo líder durante a semana, porque então ele deixa a sinagoga e vem entre as pessoas, os samaritanos, e não samaritanos, ou seja, ele vai visitar os samaritanos, não há pessoas que são não samaritanos, e vai abençoar as pessoas, né? O samaritano está vestido o turbante vermelho, quando ele passa, parece uma pessoa assim prominente na rua, e vai, lógico que vai atrair muita atenção dos transeuntes, né, das pessoas que estão passando. Em reuniões oficiais, figuras públicas e funcionários do Estado, né, o turbante e outros panos especiais dão honra ao líder por os seus anfitriões. O turbante de capa vermelha é sempre usado pelo ancião durante a semana e marca seu status especial. Não há dúvida de que o uso do turbante é o mandamento original da Torá para cobrir a cabeça na sinagoga, o sacrifício da Páscoa e as peregrinações. O cumprimento deste mandamento está cumprindo a vinda ao lugar santo. Está em Êxodo 30, verso 29. Entendendo? E aí essa as nossas doutrinas, aquilo que a gente faz de importante. Os fundamentos da adoração israelita samaritana. Quais são os fundamentos da nossa adoração? A adoração israelita samaritana é baseada em 5 fundamentos. Nós temos baseado em 5 fundamentozinhos. O primeiro chama-se, as leituras, chama-se Maquiaran, ou Kierian, ou Kiarian, entendeu? São as nossas leituras, fazemos nossas leituras diárias no Shabbat todos os dias. O segundo são as orações, é o Seloam, nossas orações que fazemos todos os dias, ao deitar, ao levantar, acordar, andando no meio do caminho, etc. Fazemos isso para a nossa consagração. Depois nós cantamos, é chamado de Sheran, né? Sheran,
que são os louvores, as canções. Tem um louvor também que a gente fazemos particular, né? O Reboan, né? Reboan, louvor, né? Também tem as glorificações, o Tashban, as glorificações, né? Então, nossos louvores, nossa adoração é um dos mais antigos dos cultos ali samaritanos. O sábio Marquio, o maior sábio da literatura samaritana, que viveu durante o quarto século da Era Comum, escreveu no início da última estrofe do seu grande poema, ele diz o seguinte, ó, Adek Alenam Mauran, ou seja, Tashban Rebuan Nemar. Ele menciona essas palavras, mencionando as glórias dos grupos e elogiando a estrutura do culto da sinagoga. E ele diz o seguinte, que fora dele, durante as 3 peregrinações do ano, ao topo do Monte Gerizim, os louvores, principalmente, acompanham o rolo da Santa Torá, no seu caso. O sacerdote cantor, quando ele se movimenta, ele faz assim, as pessoas, quando ele vem para cá, na frente do povo, as pessoas tampam a visão. Quando ele vindo para cá, os outros, aí desse lado e desse lado aqui, e aqui atrás deles, as pessoas estão rezando aquela coisa, mas quando ele vira a Torá, eles mudam, eles tampam o rosto, tem outro tipo de oração que eles fazem, né? E aí vai diretamente do altar para o monte do salão, para o meio do salão da sinagoga. Quando ele retorna para o altar segurando a Torá, todo mundo segurando, enquanto todos os adoradores cantam em voz alta mesmo, louvando a Santa Torá. Lá no altar e no meio do torceiro, no meio das pessoas, dos adoradores, o líder segurando a caixa de pergaminho bem alto na frente dos adoradores, escondendo seu rosto por alguns segundos no meio da Torá. Eles tampam o rosto por alguns segundos. Quando ele vai virar a Torá para frente deles, vira assim, tá? E o povo lá que na frente da Torá cobre o rosto deles, entendeu? Esses elogios eles são divididos em grupos, cada grupo escoltado, diferentes movimentos do que o líder faz, né? Com o estojo do pergaminho na mão, claro, com a Torá dentro. Um grupo, quando ele se move para frente e para trás, né? Fica lá assim, ó, como a gente fala nas suas rezas, é um modo de glorificar o Eterno. Outro grupo de louvor quando ele está no altar, e outro grupo quando ele está no meio do salão da sinagoga. Os adoradores recebem a Torá escondendo seu rosto primeiro, dizendo: Este é o grande livro, que seu direito é verdadeiro nele. Este é visionado de ela que criou o mundo, o Eterno mesmo. Todos nós agradecemos a Ele somente aquilo que nos deu diretamente a nossas vidas. Ou seja, nós agradecemos todos os dias o Eterno pela vida, né, que o Eterno tem nos dado. Entendendo? A família sacerdotal. Vamos falar sobre a família sacerdotal. Estamos já chegando aqui no nosso quero. Os israelitas samaritanos, ao longo da história, o povo de Israel são descendentes de 3 tribos: Levi, Efraim e Manassés. Levi, Efraim e Manassés, não esqueça. Tem? Levi, Efraim e Manassés, viu? Em samaritano. Até 1967 eles tinham membros da tribo de Benjamim, né? Era uma mulher, só que ela morreu, né? Mas não se preocupe que a tribo de Benjamim ainda hoje vive ainda. Na lição 26, né, é dedicada à família levítica, né? Tem uma lição aqui que a gente tem que falar só sobre ele. Descendente da família, descendente de Arão, irmão de Moshe, que a paz seja com ele. Havia nos levitas, distantes de outras famílias sacerdotais, mas foram eliminados do estágio histórico, como muitas outras famílias samaritanas israelitas, devido à terrível diminuição, né, do número de samaritanos israelitas de 1,5 milhão, no meio século, ou seja, no século VI, depois da conjunção, para 141 indivíduos em março de 1919, no tempo da guerra, onde muitos samaritanos foram mortos por causa da guerra, né? Muitos morreram, as pessoas invadiram, os cristãos otomanos e outras pessoas, romanos, etc., foram invadir lá e houve uma guerra, os samaritanos tiveram que lutar para proteger seu território. O mesmo aconteceu com a família escolhida, original do sacerdote, filho de Pinhas, Ben Elazar, Ben Aron. O alto sacerdote, ele foi prometido no livro das crônicas da Torá, no capítulo 25, versos 12 e 13 desses livros. Depois de 112 sacerdotes, o sacerdote continuou em sua família de pai para filho, ou irmão ou sobrinho, né? Começou com Elazar, Ben Aron, né? O primeiro sacerdote do povo de Israel em suas terras. Apenas um sacerdote deixou desta família, morreu em 1613, né? Aí o último sacerdote desta família sagrada foi Shamaia Ben Pinhas,
né? O Chamaias ben Pinhas, que morreu em 1624 e deixou apenas uma filha, uma mulher. Então não teve filho, não teve um homem para substituí-lo. Daí eles tiveram para o preceito do mais velho da família, né? Ao longo dessa herança e dinastia, os samaritanos, os israelitas, mantiveram o princípio de eleger o sumo sacerdote de acordo com o mandamento escrito na Torá. Ao lado desta família de Pinhas, sempre servia a israelita samaritano, outros filhos de Aharonita, de Tamar, o irmão de Elazar, o primeiro sumo sacerdote. Assim, meus irmãos, os anciões da comunidade no primeiro século, da metade do 17º, tiveram que encontrar outro princípio de eleger o próximo sacerdote, para deixar a eleição para escolher a escolha do Eterno. Eles, assim, eles não chegaram para o povo, povo, vamos lá, escolher. Não, eles chegaram para o Eterno, né? E pediram para o Eterno escolher, né, um novo sumo sacerdote. O livro da Torá é encontrado aonde? No livro da Torá, no livro de Levítico, capítulo 21, verso 10, que ele diz: e o sacerdote mais velho de seus irmãos, né? Antes de 1624, o sacerdote Elazar, o sacerdote Elders, da família do sacerdote filho de Arão, através de Itamar, haviam 20 sacerdotes altos eleitos com base nesse princípio do mais velho. Sempre que um sumo sacerdote morreu, o próximo sacerdote em idade posterior a ele, eleito sumo sacerdote, exercia essa função. Começou em 1624 com o primeiro sumo sacerdote desta família, o Sitiquiá ben Tabia, até o 20º sacerdote. Abediel ben Hide, sacerdote Asha. Ele, eleito na primavera de 2013, né? De 2013. Os principais deveres, qual é o principal dever do samaritano? De um sumo sacerdote? Os principais deveres de um sumo sacerdote samaritano, essa líder, deve ser liderar um líder espiritual da comunidade, levando a adoração no Shabá, festivais, na Páscoa, na peregrinação. Ele conduz também as ocasiões felizes e tristes da vida, como circuncisão, concluída a Torá, compromissos, casamentos e raramente mesmo, divórcio. Raramente, entendeu? Sabe o que é raramente mesmo? E eventos tristes, né? Ele toma decisões tradicionais 2 vezes em um século e médio, né? Ou seja, né? E sempre tentando fazer a paz entre membros da família e da comunidade. Ele recebe 2 vezes por ano um dízimo de cada homem israelita de 20 anos e distribui entre as famílias levitas. Ou seja, ele recebeu aquele preceito de ajudar as viúvas, órfãos, necessitados, né? E é isso aí. Então essa é a primeira parte, né, que eu falei e sobre o israelita samaritano, né? E agora eu vou falar sobre Eli, filho de Jefuné, onde toda a confusão aconteceu. Não se preocupe que eu vou falar ainda, aqui dentro ainda nesse estudo sobre o lugar sagrado, mas para falar do lugar escolhido tem que falar de tudo antes que aconteceu, da confusão. Agora vamos falar da confusão que houve a divisão do reino, né? Quando o velho sacerdote Eli, filho de Jefuné, da linhagem de Tamar, filho de Arcarão, ele deixou um lugar sagrado, um lugar santo do Monte Gerizim, e estabeleceu um lugar de culto em Shiló, para rivalizar com o do Monte Gerizim. Eli se revoltou com a casa sacerdotal. Por quê? Porque foi escolhido um sacerdote mais novo do que ele, e ele não gostou. Então ele foi fazer o quê? Resolveu fazer o sacrifício sem colocar o sal, fez de qualquer jeito o sacrifício. Aí o Eterno fez o quê? O expulsou dali. Só que ele desceu, não foi sozinho. Desceu para Shiló, ou seja, ao ombro da montanha, e lá ele levou muitas pessoas. E disse: quem quer ver milagres e maravilhas, me sigam. Então, as pessoas que eram cegas por ele, que acreditavam em tudo que ele dizia, desceram para o monte, e ficaram ali ao pé dali, Shiló, né? Aqui diz o seguinte: Uzi, filho de Barqui, da linhagem de Finéias, que foi prometido por herança de sumo sacerdote, era o sumo sacerdote naquele dia. Então Uzi, ele foi erguido como sumo sacerdote e ele não gostou. Que foi prometido por herança do sumo sacerdote, era o sumo sacerdote naquele dia. Enquanto que Eli, olha só o que diz aqui, estou nem me com a história, ele resolveu usurpar o sumo sacerdote do descendente de Finéias. O autor da obra principal da história samaritana, o cronista Abu Fat, do século XIV, depois da conjunção, conta a história da seguinte forma. Olha só a história. Uma terrível guerra civil estourou entre Eli, filho de Jefuné, da linhagem de Tamar, e o filho de Finéias, porque Eli, filho de Jefuné, resolveu usurpar o sumo sacerdote do descendente de Finéias. Ele costumava oferecer sacrifícios no altar de pedras. Ele tinha 50 anos de idade, total de riqueza, e era encarregado do tesouro dos filhos de Israel. Ele ofereceu um sacrifício no altar, mas sem sal.
Olha como ele estava, né? Ele estava totalmente desatento, descuidado, né? Quando o grande sumo sacerdote Uzi soube disso, ele não gostou. Ele descobriu que o sacrifício não era aceito, o Eterno já avisou para ele. Ele o repudiou completamente e disse que o repreendeu. Então ele e o grupo que simpatizava dele levantou-se em revolta imediatamente, como eu falei. Ele, seus seguidores e seus animais partiram para Siló, abaixo da montanha, né? Assim Israel se dividiu em vários grupos, né? Em vários grupos. Ele enviou a seus líderes, dizendo: quem quiser ver coisas maravilhosas, que venham a mim. Ele queria fazer, praticava magia negra, mas coisas ruins, né? Então reuniu um grupo ao redor dele em Shiló e construiu ali um templo. Então, como ele sabia como funcionava, ele fez ali utensílios parecidos com o templo sagrado. O Michigan, ele fez a Arca da Aliança, ele fez tudo parecido, né? Cópia do original. Só que o Eterno não estava nisso aí. Então, se você ver a história, né? Que quando os filhos de Eli roubaram, levaram a arca, né? Se fosse uma arca sagrada, se fosse realmente essa arca de Eli fosse sagrada, os filhos dele não tinham nem tocado, tinham morrido. Quem quiser que tocasse nele tinha morrido, né? Mas vamos lá. Olha só, agora ele teve dois filhos, Hófines e Finéias, que arredondando assim de mulheres novas, de aparências, atrativas, e eles trouxeram ela para o tabernáculo, e lá eles tinham relação sexual dentro do tabernáculo. Aí você me pergunta, como assim? E não era sagrado? Não, esse não era sagrado. Lembra que eu falei que se fosse sagrado, eles tinham levado essas mulheres lá e eles tinham morrido, tanto elas como eles tinham morrido. Você lembra o que o filho de Arão fez? Levou um fogo para dentro do altar e não morreram? Não. Daí você vê que o que estava com Eli não era nada de sagrado, e muito menos Eli. Eli era um falso sacerdote, um usurpador, era um homem que recebeu uma punição divina. Aí diz o seguinte: eles deixaram que elas saboreassem o alimento do sacrifício, que era proibido, e tivessem relações sexuais com ele dentro do tabernáculo. Nesse tempo, os filhos de Israel se tornaram três grupos. Um grupo é o Monte Gerizim, o samaritano, né? Um outro grupo preferiu seguir aos outros deuses e acabaram morrendo. E de outro grupo seguiu Eli, né, a Siló, né? Este evento não só trouxe uma grande separação entre os israelitas, mas também marcou o fim da Hahutá. O que é Hahutá? O que significa? Significa graça em aramaico. Hahutá. Então, naquele tempo, existia graça divina. Isso, desde a saída do Êxodo até Josué. Teve o tempo de graça divina. Mas depois que houve essa confusão que Eli provocou, não houve mais a graça divina. A graça divina foi retirada. Se alguém disser para você, hoje nós somos salvos pela graça, não tem graça nenhuma. A graça divina vai vir só depois da Fanutá. O que é a Fanutá, meu irmão? É o desagrado divino, é o que nós estamos passando por hoje. Está vendo essas tragédias, essas coisas horríveis que estão acontecendo? Tudo isso é o desagrado divino. Por quê? Porque as pessoas estão desagradando o Todo-Poderoso, não estão guardando a Torá, não estão nem aí para Ele, preferem adorar outros deuses, as pessoas estão ligadas mais no lado carnal do que no lado espiritual. Por isso, hoje estamos vivendo o desagrado divino. Entendeu? Isso é triste. Mas vamos lá. Os dias da graça é o início da Fanutá, que significa ocultação em aramaico, ou seja, o Eterno ocultou a sua presença. Ocultou. Mas não é que ele esteja ouvindo as suas orações, aquela coisa, é que ele não vai se manifestar como se manifestava antigamente. Entendeu? Não espere que ele vai fazer, eu vou orar, vou para a montanha, eu vou não sei para onde, vou fazer não sei o que, campanha. Não, ele não vai te abençoar dessa forma. Dá como você quer, de jeito nenhum. Entendeu? O dia da dissimulação da terra do seu povo. O último terminará, de acordo com a tradição samaritana, em o fim dos dias, quando o Salvador, ou seja, o Tareb, significa o retornador, né? O restaurador, aparecerá. Ele é filho de um Deus? Não. Ele é um anjo? Não. Ele é o quê? Não, ele é um homem igual a mim, igual a você, um ser humano comum, nascido de homem e mulher. Só que ele é semelhante ao profeta. Onde é que está escrito isso? Lá em Deuteronômio 18:15 fala, que ele diz, quando o Eterno falou assim, Shema teu Elohim,
suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos. Ou seja, Moisés está dizendo, olha, vai aparecer um profeta semelhante a mim, do meio dos meus irmãos. A ele ouvireis, porquanto é o que tinhas rogado a Shema, teu Elohim, em Horeb, no dia em que te reuniste, quando suplicaste em assembleia. Isso está em Deuteronômio 18:15. Ou seja, não há nenhuma interpretação racional nas fontes judaicas para a passagem do alto sacerdote da linhagem de Finéias para a linhagem de Tamar. Ou seja, o tabernáculo, o mastigante, de acordo com as fontes judaicas, foi transferido após a morte de Eli para Nob, uma aldeia para Jerusalém, e após a morte de Samuel foi transferido de Nob para Gibeão, uma cidade ao norte de Jerusalém. Só depois de 440 anos, desde a entrada dos filhos de Israel à terra de Canaã, o templo que foi levado para Jerusalém, né? O templo, o local de culto dele foi transferido pelos reis Davi e rei Salomão para onde? Para Jerusalém. Enquanto os samaritanos ainda mantêm o lugar sagrado que escolhido é o Monte Gerizim, não é Jerusalém, aquela a cidade, aquela parede, não. A versão judaica sobre a origem samaritana é totalmente contrária disso. Os judeus, a Bíblia judaica, contam uma história sobre as origens dos samaritanos. As interpretações judaicas da origem samaritana focam o livro de 2 Reis, capítulo 17 a 25, que reflete a devastação do reino do norte de Israel no século 8, antes da conjunção. Entendeu? Então, essa é a primeira parte, né, do nosso vídeo. A segunda parte, nós iremos falar sobre os dois reinos que lutaram por 2 séculos e chegará até o verdadeiro santuário. Agradeço a todos pela compreensão, pela a compartilhação, por ter se inscrever no meu canal. E depois prepare que a gente vai fazer a parte 2 do estudo. Que o Eterno te abençoe e te dê uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima noite na sua vida. Que o Eterno esteja contigo, nosso Kadosh Baruch Hu, te abençoe. E a você que curte e está compartilhando o meu canal. Shalom, shalom, abraço.